Olá pessoal, vamos finalizar nosso tópico aqui de estabelecimento empresarial dentro do nosso curso de Direito Empresarial. A gente já falou dos principais aspectos relacionados ao tema, ficou faltando um único ponto aqui específico que é, por coincidência do nome, ponto comercial. Vamos estudar esse ponto comercial, que na verdade o ponto comercial é a localização específica de um estabelecimento empresarial. É o local onde está estabelecido um estabelecimento empresarial. Ali a gente tem o chamado ponto comercial. Veja, ou também chamado de fundo de comércio, é a mesma coisa. Alguns doutrinadores trazem essa expressão aí, fundo de comércio, ponto comercial, é a mesma coisa. A questão que permeia esse tema aqui, principal, que às vezes costuma cair em prova, é a questão relacionada à renovação de um contrato de aluguel ali em relação a um ponto comercial. Se é obrigatória, se não é. E aí a gente tem o seguinte, ó, pessoal. Imaginem que um empresário tenha o seu estabelecimento empresarial num ponto comercial alugado de um terceiro, de um locador. E ele está ali exercendo sua atividade e ele tem interesse em renovar. O locador é obrigado a renovar o contrato de aluguel com ele? Não é. É isso que a gente vai ter que analisar. A resposta é depende. Pode ser que sim, pode ser que não, a depender dos requisitos que eu vou informar aqui para vocês. Ok, pessoal? Porque imagine o seguinte, imagine você monta uma empresa, trabalha nela 2 anos, constrói toda uma clientela ali, aquele ponto está super valorizado, etc, etc. E aí aquele locador que alugou para você o ponto lá atrás, que tinha dificuldades em alugar o ponto dele, que tinha o seu ponto, o seu imóvel ali totalmente desvalorizado, e ele observa esse crescimento do empresário e cresce o olho. E aí vamos imaginar que ele tem interesse em rescindir esse contrato de aluguel porque o ponto dele foi valorizado e ali qualquer coisa que ele montar vai dar certo, vamos dizer assim. Será que ele fica tão livre assim? É isso que a gente precisa analisar. E aí veja o seguinte, pessoal. Imagine que eu sou um empresário e eu tenho interesse em permanecer com aquele ponto comercial enquanto locatário. O que eu devo fazer? Primeiramente, eu tenho que ter um contrato celebrado com esse locador, um contrato por escrito e com prazo determinado. Então, eu tenho que estar ali, enquanto locatário, já com um contrato correndo e um contrato firmado por escrito. Contrato oral não vale, tá? Contrato verbal. Tem que ser um contrato por escrito. E aí, nessa renovação que eu tenho interesse aqui, porque eu tenho interesse em continuar no ponto, e o meu aluguel, o meu contrato está chegando ao fim ali, o prazo de aluguel, etc, etc. E aí, essa renovação, ela tem que se dar por um período não inferior a 5 anos. Então, eu tenho que buscar a renovação, no mínimo, por mais 5 anos. Entendo que essas são as hipóteses do que a gente chama de renovação compulsória. E aqui eu estou dizendo os requisitos que deverão ser observados numa eventual ação renovatória, uma ação de renovação de um contrato de aluguel empresarial. Eu tenho que ter antes um contrato escrito e por tempo determinado, de maneira que ele está chegando ao fim, e aí nessa ação renovatória em que eu quero forçar a renovação, eu devo propor que o aluguel deve ser renovado por no mínimo 5 anos, e o terceiro requisito é que eu esteja exercendo o mesmo ramo de atividade para o qual eu pretendo continuar, de forma ininterrupta nos últimos 3 anos. Então, se eu preencher esses requisitos, está exercendo o mesmo ramo de atividade de forma ininterrupta nos últimos 3 anos, tenho interesse em renovar por mais 5 anos, e eu tenho já um contrato firmado por escrito e por tempo determinado, eu tenho direito à ação renovatória que vai obrigar o locador, por regra, a renovar esse contrato comigo. Ele fica compelido, ele fica forçado, ele fica obrigado a renovar o contrato. E aí, olha que interessante, esse locador ele fica vinculado ao meu interesse de renovar o contrato.
evidentemente que vai ser reajustado pelos índices oficiais ali, possivelmente, mas isso é para impedir que haja aquilo que eu falei anteriormente na minha fala, do locador querer crescer o olho em virtude do fato do ponto comercial ter virado uma vitrine. Ok, pessoal? Essa é a regra. Para ocorrer isso daí, para esse locador ser obrigado a renovar, esse interessado, esse locatório, ele deve propor essa ação renovatória no prazo ali, no máximo de 1 ano antes do vencimento do contrato, ou até 6 meses antes do vencimento do contrato. Então, nesse período que vai oscilar entre 1 ano a 6 meses antes do vencimento do contrato, é o período que eu tenho para propor a minha ação renovatória. Se eu esperar aproximar um período ali menor que 6 meses, aí eu já não tenho direito a essa renovação compulsória. Aí eu caio na vontade do locador. Beleza? Essa é a regra. Agora, é possível que mesmo diante desses requisitos, o locador não fique obrigado a renovar o contrato. E aí eu quero que vocês acompanhem comigo o artigo 52 da Lei 8.245, o artigo 72 vai dizer o seguinte, ó, a contestação do locador, além da defesa de direito que possa caber, ficará adstrita quanto à matéria de fato ao seguinte, não preencheu o autor os requisitos estabelecidos nesta lei, aqueles requisitos que eu falei, não atender à proposta do locatário o valor locativo real do imóvel na época da renovação, excluída a valorização trazida por aquele ao ponto ou lugar. Então, como eu disse também, ele tem direito à renovação, o valor pode ser corrigido, mas observando os índices oficiais de correção. Ele também não pode exorbitar ali o preço do aluguel só pelo fato do ponto ter sido valorizado pela atividade do locatário. É o que está dizendo esse inciso segundo do artigo 72. Inciso terceiro, ter proposta de terceiro para alocação em condições melhores. Inciso quarto, não está obrigado a renovar a locação. Veja, pessoal, é possível também que ele não renove esse contrato de locação, nos termos do artigo 72, se ele tiver uma proposta melhor de um terceiro. Então, se ele tiver uma proposta melhor de terceiro, ele também não fica vinculado a essa renovação compulsória. Ele pode alugar para esse terceiro. Mas o artigo 52, que eu queria dizer, diz o seguinte, ó, o locador não está obrigado a renovar o contrato se, inciso primeiro, por determinação do poder público, tiver que realizar no imóvel obras que importarem na sua radical transformação, ou para fazer modificações de tal natureza que aumente o valor do negócio ou da propriedade. Então, ele pode não ser obrigado a renovar o contrato se ele foi obrigado pelo poder público a fazer uma grande reforma ali no imóvel dele, para adequar com uma nova padronização de uma rua, etc, etc. Então, ali, ele pode não estar obrigado a renovar esse contrato. Ele teve esses custos onerosos. Inciso segundo, ele não está obrigado a renovar o contrato. Se o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio ou para transferência de fundo de comércio existente há mais de 1 ano, sendo detentor da maioria do capital locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente. Então, veja, ele também não está obrigado a renovar esse contrato se ele for utilizar esse imóvel, objeto ali, esse ponto comercial, objeto desse contrato, para uso próprio dele. Para uso próprio do seu cônjuge, do seu ascendente ou descendente. Então, se ele quiser retomar para si o imóvel, o ponto comercial, para exercer ali a atividade empresarial, ele pode também. Ok? Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 2º, o imóvel não poderá ser destinado ao uso do mesmo ramo do locatário, salvo se a locação também envolvia o fundo de comércio com as instalações e pertences. Então, por regra, a gente viu que o inciso 2º autoriza ele retomar o imóvel para si, para ele exercer uma atividade empresarial, desde que essa atividade empresarial não seja no mesmo ramo de atividade do locatário. A não ser, segundo a exceção da parte final da redação aí, desse parágrafo 1º, se ele já exercia aquele mesmo ramo antes.
Imagine que ele já tinha o seu ponto comercial e ele ali já exercia o mesmo ramo de atividade que o locatário passou a exercer. E aí ele pede de volta esse imóvel para exercer esse mesmo ramo de atividade. Ele pode? Segundo a parte final da redação do parágrafo 1º do artigo 52 da Lei de Locações, ele pode. Parágrafo 2º. Nas locações de espaço em shopping center, o locador não poderá recusar a renovação do contrato com fundamento no inciso 2º desse artigo. Então perceba, se o objeto da locação, se o imóvel estiver situado num shopping center, ele não pode utilizar como argumento para retomar o bem para si, que vai ser ele que vai exercer ali a atividade empresarial, ou seu cônjuge, ou ascendente ou descendente. Fora de estabelecimento em shopping center é possível. Agora, dentro de shopping center, ele também não pode usar esse argumento aí. Parágrafo 3º. O locatário terá direito à indenização para ressarcimento dos prejuízos e dos lucros cessantes que tiver que arcar com a mudança, perda do lugar e desvalorização do fundo de comércio, se a renovação não ocorrer em razão de proposta de terceiro, em melhores condições, ou se o locador, no prazo de 3 meses da entrega do imóvel, não der o destino alegado ou não iniciar as obras determinadas pelo poder público ou que declarou pretender realizar. Então perceba, o locatário que foi obrigado a retirar-se do imóvel e devolver para o locador, ele vai acompanhar. E esse locador que pediu o imóvel de volta, se de alguma maneira ele não iniciar as obras que o poder público obrigou, por exemplo, ele vai ter que pagar uma indenização ali fixada para esse locatário, em virtude do prejuízo que ele teve. Ou também não der o destino alegado, então ele disse que estava retomando aquele imóvel ali, porque ele estava alienando para um terceiro aquele ponto comercial que ia alugar por um valor melhor do que o atual locatário. E passados 3 meses ele também não alugou esse imóvel. Ou seja, ele é também compelido a pagar essa indenização. Então são essas situações que envolvem esse assunto ponto comercial, ok? Leiam o material, assistam novamente, se for o caso, essa aula aqui e aguardamos vocês no próximo encontro, onde vamos trabalhar nome empresarial. Um abraço, gente.